pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Resenha Cop. E o episódio de hoje é com a gente, do Geração C. Eu sou Elaine Araújo, diretora da Cop Vieira e coordenadora do Comitê de Jovens do Sistema OCB Sescop Rio de Janeiro. E eu sou a Mari, analista de dados da cooperativa LibreCode. E estamos com uma convidada muito mais especial, tem que abrir até um pergaminho, porque é muita especialização, gente. Vamos lá. Jornalista, especialista em marketing e cooperativismo, mestre em letras e gerente de comunicação e marketing da Scred Rio Paraná. Mas nas redes sociais ela é conhecida com um nome que eu acho que vocês devem lembrar, que é a blogueirinha do cooperativismo. Seja muito bem-vinda, Carolina Mussolini. Ai, obrigada, Geração C, obrigada, Elaine, obrigada, Mari, de estarem aqui conversando comigo. Eu tô super animada com esse bate-papo, hein? Um privilégio compartilhar a mesa com você. Imagina, eu que agradeço estar aqui. Deixa eu agradecer você ter aceitado esse nosso convite, né? Então bora lá. Vamos lá, vamos nessa. Conta pra gente como é que foi o seu primeiro contato com o cooperativismo, né? Que a gente sabe que de cada um é diferente, então como é que foi que você conheceu? Você já estava familiarizada? Foi uma coisa nova? Conta aí. Foi super novo pra mim. Eu já ouvia falar, mas não tinha muita ideia do que era. E abriu uma instituição financeira cooperativa, né, que eu atuo hoje. Abriu na cidade que meus pais trabalhavam. E eu falei assim, eu vou lá perguntar. Eu não sabia o que era. Não sabia, tá? Perdão, tá, pessoal? Não sabia, mas eu achava que era um sistema S. E como eu vinha de sistema S, falei, eu vou lá, já tenho experiência no sistema S, já tinha atuado em vários outros sistemas S, vou lá. E aí eu fui lá, entreguei meu currículo e a pessoa explicou que não, que era uma instituição financeira cooperativa. Então, me explicou tudo mais e aí eu acabei deixando meu currículo. Deu certo que tinha uma vaga especificamente para comunicação. E aí já faz 8 anos que eu entrei nesse mundo do cooperativismo e fiquei, gente, absurdamente apaixonada. Então foi assim que eu acabei caindo de gaiato no cooperativismo, né? Mas eu falo que tudo veio de um destino, né? Em que momento você viu a sua habilidade principal, que é a comunicação, né? Todas essas especializações, que poderia ser uma ferramenta para aproximar, abrir portas para conectar as pessoas com esse universo do cooperativismo? Assim, Mari, eu sempre atuei na comunicação, mas eu sempre fui de trás das câmeras, né? Então eu nunca estive aqui na frente, eu não era dessa pegada de estar aqui falando para a câmera, eu sempre estive atrás das câmeras. Já atuei em TV, trabalhei em jornal impresso muito tempo. Só que aí, quando eu entrei na cooperativa, eu fiquei assim, gente, minha cabeça explodiu. Eu falava, gente, como assim as pessoas não conhecem? E eu queria explicar pra todo mundo. Então, chegava no final de semana, churrasquinho com os amigos, ia sair com os amigos e falava, ei, você conhece cooperativa? Sabe como que funciona? Não, porque o cooperativismo é assim e tal. Parecia uma doida falando. Só que, gente, o ciclo de amizade, né, no círculo não é tão grande. E aí, eu já não tinha mais pra quem contar. Até que um dia eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou gravar um vídeo pras redes sociais. Mas, gente, sim, péssimo, tá? Não tinha essa desenvoltura. Então, eu sentei na mesa e eu expliquei o que era a cooperativa, porque muita gente achava que eu tinha virado bancária. E eu queria explicar que não, que eu estava trabalhando, continuava na comunicação, mas que eu trabalhava numa cooperativa de crédito e explicar o que é e tudo mais. E aí foi aí que o negócio desandou pro lado bom. Que muita gente começou a mandar mensagem, nossa, que legal, explica mais sobre isso. Nossa, nunca ouvi falar o que é. E aí, desde então, isso já faz mais ou menos uns 7 anos e meio, que eu tinha acabado de entrar na cooperativa, e aí comecei a ver essa potência que podia ser pelas redes sociais. E aí comecei e não parei mais. Só que no começo os vídeos eram meio chatinhos, assim, era meio que explicando, assim, realmente o que era. E aí que eu entendi que todo mundo quer estar na rede social pra quê? Pra relaxar a cabeça. Todo mundo trabalhou o dia todo, estudou o dia todo. Então, chega no final do dia, ou aquele momento que você para pra pegar a rede social, você quer o quê? Relaxar a cabeça. E aí eu pensei, eu falei, não, a gente precisa trabalhar esse conteúdo de uma forma que seja leve pras pessoas. Aí eu comecei a pegar trend, adaptar trend, fazer essas brincadeirinhas e deu super certo, né? Está dando certo e muitas pessoas vêm falar que conheceram o cooperativismo a partir disso, né? Então foi mais ou menos assim essa história, Mari. E foi assim que ela virou a carinha do cooperativismo, né? Falando sobre a blogueirinha, vamos contar um pouquinho, né? Como é que chegou esse apelido de blogueirinha? Contar também um dos vídeos super virais que você fez, que a gente acaba repostando e adora. Tem um, acho que você fez, que você vai rolando, que é muito legal, mas contar um pouquinho sobre esses vídeos também. A história do blogueirinha foi que, assim, começou a tomar uma proporção que a gente não imagina, né? Então, a rede social, a gente não tem fronteiras com a rede social.
E aí até que um dia um pessoal do Nordeste me mandou uma mensagem. Nossa, que legal! Será que você toparia fazer falar sobre uma atividade que vai ter aqui no estado de uma cooperativa? Eu falei, falo sim, sem problemas. E aí quando eles foram apresentar, eu fiz o vídeo para eles, era uma brincadeira, que eles iam divulgar uma ação com jovens também lá no Nordeste. E aí eles colocaram como crédito blogueirinha do cooperativismo. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu achei tão genial que eu falei, vou adotar. E aí eu acabei adotando e deu certo. Então foi mais ou menos isso. E dos virais, tiveram alguns assim que foram muito despretensiosos. Na verdade, todos são. Só que alguns mais do que outros. Esse que eu acabei caindo foi para falar que era o dia das sobras. Então, para explicar o que era sobras. E, gente, foi muita coincidência, eu juro para vocês. Tinha aquele vídeo da mulher caindo na enxurrada. E ela tava com uma blusa branca e uma saia marrom. E naquele dia eu fui trabalhar com uma blusa branca e com uma saia marrom. E aí eu tava trabalhando e aí eu falei pro meu amigo, eu falei assim, eu precisava gravar um vídeo na hora do almoço, você grava comigo, né? Porque sempre a gente faz nos horários que não é horário de trabalho. Ele falou, fácil. Ele falou, mas você tinha que fazer um vídeo caindo, né? Tá tão... Nesse momento... Eu falei, não, eu vou fazer caindo. Não, tenho minha reputação, né? Gente, nós fizemos caindo e ele super viralizou. E por muita coincidência, eu estava exatamente com a roupa da mesma cor que a mulher do vídeo. Então, ficou super engraçado. Mas tem outros também, aquele da mulher correndo, senhora, senhora. O da carta também para os jovens. Então, tem alguns vídeos assim e foi tudo muito despretensioso. Esse vídeo da senhora correndo atrás, né, falando que já tive conta em banco, foi meu marido que filmou e ele é super tímido. Eu falava assim, mas por que você tá tímido? Você não vai aparecer na câmera. Eu acho que é por isso. Por não ter uma pretensão assim, que acaba dando super certo e acaba viralizando. Mas foi mais ou menos isso. Legal. Carol, e como que é essa parte dos bastidores da criação de conteúdo? Porque hoje em dia conteúdo viral tá no hype, depois não tá mais. E como que você faz pra criar esses conteúdos? Olha, Mari, se eu tivesse tempo, eu ia fazer muito mais. Mas eu sou CLT numa cooperativa, então não dá tempo de fazer tanta coisa. Eu gostaria de fazer muito mais. Então, qual que é a ideia? Tipo, apareceu, eu mesma tô curtindo as redes sociais, apareceu, eu acho que isso dá pra conectar com o cooperativismo. E aí eu vou fazendo. Então, os bastidores são mais ou menos esse. Os meus cinegrafistas, ou às vezes é meu marido, ou às vezes é meu amigo que trabalha comigo. Então a gente vai fazendo assim, conforme dá. Gostaria de ter mais tempo de fazer mais, mas a gente vai fazendo conforme dá. Porque essa atividade na rede social, ela é voluntária. Né? Então, no período integral, eu trabalho na cooperativa e depois faço essa atividade voluntária. Mas ideia não falta. Poxa, o vídeo que vocês fez, aqueles episódios que você fez em quase um documentário em Nova Petrópolis. Eu falei assim, gente, caraca, Carol, tá ó. Eu vou te falar que tinham mais. Dava pra ter mais episódios, mas tá. Eu falei, gente, até a questão da produção leva um tempo, né? Editar e tudo mais. Mas realmente, quase um documentário, porque eu fiquei muito encantada. Eu não tinha noção de como que era aquilo lá. Eu falava assim, gente, todo mundo precisa conhecer isso aqui. E aí eu fui separando em pequenos episódiozinhos assim, pra tentar trazer um pouquinho mais pras pessoas. E tem tanta história, gente. As cooperativas têm tantas histórias lindas, né? Dá vontade de contar cada vez mais. Vou pegar um gancho perguntando sobre esse prêmio internacional que você ganhou, pra gente dar o gancho pra esses protagonistas que estão aqui na mesa. Então, assim, como é que foi pra você ser premiada no Y Cup, onde você palestrou representando o Brasil em países como Escócia e Polônia? Gente, foi uma surpresa. Claro, fiz a inscrição e tudo mais, mas quando a gente faz assim, sem uma produção incrível como isso aqui, a gente não esperava. Então, a inscrição, ela foi feita lá no quarto de casa com o meu celular, a gente editou pelo celular, então a gente... Claro, você tem a vontade, você tem a esperança, por isso que você vai lá e faz a inscrição, só que a gente não espera, né? E quando veio o resultado, assim, eu fiquei... Tanta gente me ligando, eu fiquei tão feliz, que eu falei assim, cara, que legal que as pessoas estão vendo que realmente tem um objetivo maior, que é falar do cooperativismo para as pessoas, que é as pessoas enxergarem o cooperativismo, né? E aí, como eu tava falando para vocês, todo mundo quer um conteúdo leve quando chega em casa, né? Quer ter um conteúdo divertido e descontraído na rede social. E aí eu pensei, se a Ana Maria tem o Louro José,
Por que eu, gente? Por que eu não posso ter os meus mascotes? E aí, qual que foi a ideia? Então, PIN e o Eiro, pessoal. Então, esse aqui é o PIN e esse aqui é o Eiro. Então, qual que é o rolê deles? Eu virei para um aluno meu que faz esse trabalho de crochê e eu falei assim, Vitinho, eu quero uma árvore de Natal com sorriso. Aí ele ficou meio assim, e falou, professor, mas qual que é a ideia? Daí eu contei, falei, olha, o símbolo do cooperativismo são 2 pinheirinhos. Então, eu queria que eles tivessem um sorriso e tal, tal, tal. E aí ele fez o primeiro, que foi o PIN, perfeito. E aí, quando ele foi fazer o Eiro, ele falou assim, tá, mas no cooperativismo não é todo mundo pelo mesmo objetivo, então são pessoas diferentes por um objetivo só? Eu falei, sim. Ele falou, então o Eiro vai ter uma cor diferente. Então, essa parte da cor é do Vitinho, não é minha. Então, o Vitinho que deu essa pegada, então aí ficou o PIN e o Eiro. Então, são os mascotinhos. E, gente, eles são tão celebridades que todo lugar que eu chego, as pessoas perguntam, cadê o PIN e o Eiro? Falam, oi, tudo bem? Eu também vim, tá? São os mini blogueirinhos. E são os mini blogueirinhos. E aí, até, eles fazem super parte da minha rotina, da minha vida. Eles ficam lá em casa, bem bonitinhos na sala. E aí, com o meu casamento, eles levaram as alianças. Ai, que fofo! A minha avó entrou com eles numa cestinha e eles estavam com as alianças. Eu pedi pro padre, o padre falou que tudo bem. Tudo bem, pode entrar, os pinheirinhos. Tudo bem, deixa os pinheiros, né, inanimados entrarem. E aí foi daí que veio o pinhoeiro, que a ideia é trazer essa forma mais lúdica para que as pessoas se conectem e não seja uma coisa tão difícil, porque às vezes explicar o cooperativismo para as pessoas às vezes parece uma coisa tão difícil, né, falar das sobras. Então, por que a gente não traz de uma forma lúdica que se conecte com as pessoas, né? Então, essa foi a ideia dos pinheirinhos. E do iCup foi muito legal. Falar com as pessoas de outros países, ter contato com pessoas de outros países, né? Então, a gente fez o primeiro bate-papo, foi lá na Escócia. Então, tinha pessoas de 60 países, então muito legal essas pessoas lá presentes. E depois eles me convidaram para fazer um bate-papo, daí eu fiz online para a Polônia, para as cooperativas da Polônia, para falar com o pessoal das cooperativas de lá sobre essa questão da gente desmistificar a comunicação do cooperativismo, né? Que essa é o grande objetivo desse trabalho meu nas redes sociais, é isso, desmistificar o cooperativismo, trazer a comunicação do cooperativismo de uma forma simples, para que todo mundo entenda. Cara, eu acho uma forma muito simples, que eu acho que uma vez eu ouvi você falando, desde que eu ouvi, eu peguei pra mim, entendeu? Eu lembro. Foi falando sobre a distribuição das sobras associando ao cashback, que as cooperativas fazem isso desde sempre. Cara, eu falei, tem que usar isso, porque... Não é? Todo mundo fala assim, ai, cashback, como se fosse uma coisa assim, ai, gente, inventou agora. Oi? Gente, nos princípios do cooperativismo em 1844, eles já destinaram que é o que é sobras. Então, é a gente desmistificar tudo isso. Então, trazer para a nossa realidade de uma forma que se conecte com as pessoas, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Eu vi que tinha gente até querendo comprar eles. Eu falei, gente, tá famosinho mesmo. Você acredita, menina? E você acredita que copiaram eles esses dias? Ah, isso é plágio, Mentira, né? Não pode. Copiaram eles. Eu vi assim, uma pessoa viu e me mandou. Falei assim, olha que absurdo, essa pessoa tá copiando. Eu falei, gente, se for pra falar do cooperativismo pelo bem, tá tudo bem, tá? Se a intenção é boa, então Se a tudo intenção bem. é boa, tá valendo. Se for pra falar do cooperativismo, tá tudo bem. Eu ia chamar o nome da minha presidente, mas enfim, tudo bem. Porque ela é Daiane e ela é presidente da LibreCode, né? A LibreCode foi fundada por mulheres e você fez parte, né, do Comitê de Mulheres da OCB Nacional, do Sistema OCB. E eu queria saber como que você enxerga o papel das mulheres na liderança, né, do cooperativismo hoje. Não, super importante, né? Eu tive essa honra de participar da fundação do Elas pelo COP. Então, em 1900, olha. Tudo bem, acontece. Em 2018, quando começou-se a falar da questão tanto do Geração C como Elas pelo COP, eu participei, fui uma das integrantes lá do primeiro comitê de mulheres. E eu acho muito importante a gente incluir tanto as mulheres quanto os jovens, porque a gente precisa justamente isso, trazer essa fala diferente, trazer esse nosso lugar de fala, não só para as cooperativas, mas para todos os cargos de liderança, nas cooperativas principalmente, porque a gente tem poder de voto e tudo mais. Então, as mulheres e os jovens precisam estar presentes nas cooperativas. E a gente tem que pensar na perenidade também, né? Quem que vai estar na liderança daqui a pouco? Quem que vai estar daqui a um tempo na liderança da cooperativa? A gente precisa trazer as mulheres e os jovens. Então, eu acho primordial. Ótimo.
Eu acho bem legal, né? Eu acho que saiu recentemente o anuário do cooperativismo e a gente pôde ver que a participação de mulheres, por mais que tenham todos esses incentivos, ela cai. Aí chegou no próximo ano, ela sobe mais um pouquinho, aí depois ela cai de novo. Então, assim, por que isso tá acontecendo? Por que é tão difícil as mulheres se manterem realmente nessa liderança? Sendo que acaba que a gente pensa numa forma, né? Como ali no sistema nacional, a gente tá vendo as estratégias por trás e pensando em outras formas de negócio, né? Pessoas diferentes pensam em mercados diferentes, a gente vai atrás daquele oceano azul, né? De competição, e eu acho que é bem focado nisso, né? Geração C. Geração C, então, Carol. Né? Queria saber, assim, como é que você está atuando, como você enxerga, né, o papel da geração C pro cooperativismo, para essa continuidade, sendo que você é uma pessoa que comunica muito bem com a geração C, somos todos seus fãs. Acho que foi até bem legal, né, que a gente se encontrou lá no evento de jovens do Rio Grande do Sul, então foi muito legal a gente estar lá, a gente pôde focar bastante, então contar um pouquinho. Eu acho primordial, porque assim, gente, é o que eu falei pra vocês, como que a gente vai pensar na cooperativa daqui a uns anos? Quem que vai estar na cooperativa daqui a uns anos? Quem vai liderar a cooperativa? Se a cooperativa ela é formada, ela é liderada pelos seus cooperados, quem que vai estar lá na frente liderando? Então a gente precisa formar essa base. Senão as cooperativas daqui a um tempo vão morrer, vão deixar de existir. Então a gente precisa pensar nisso, pensar quem vai estar lá na frente. E o pessoal lá do Rio Grande do Sul, fiquei super feliz que eles me chamaram para fazer a palestra de abertura para o pessoal, para os jovens, justamente para falar disso, né? Pra gente ter essa coragem de colocar a cara, de ir lá. Então não precisa colocar a cara na câmera para falar na câmera. Tem gente que realmente não tem essa habilidade. Eu não tinha, mas se você treinar, talvez você tenha. Mas é assim, você ter essa vontade, ir atrás, falar com o presidente da cooperativa e participar, você se integrar das coisas da cooperativa, porque o futuro do cooperativismo está na mão de vocês, né? Então eu acho a questão do Geração C, ele tem uma importância que talvez nem vocês tenham noção disso, da importância de vocês. Não só para a liderança das cooperativas de vocês, mas para a inspiração das outras pessoas, dos jovens, do próprio pessoal das cooperativas como um todo, para eles começarem a enxergar, porque a gente precisa pensar nessa mudança de mindset. Não só, a gente tem que trazer mais jovens para dentro das cooperativas, mas a gente precisa também que as pessoas que já estão na cooperativa observem os jovens e deem oportunidades. Isso é muito importante. Então, jovem que está aí assistindo a gente, vá fazer parte dessa cooperativa, faça parte do comitê de jovens, procure. Primeiro de tudo, né? Participe de uma cooperativa. Eu acho que a gente já tem que começar daí. Sim. Tá? Não só de uma, pode ser de várias, né? Eu fico contando, falo, tô nessa. Você pode participar da cooperativa de crédito, você pode fazer compra na cooperativa de consumo, você pode ser beneficiário de uma cooperativa de saúde. De saúde a gente tem várias opções, né? De odonto, de médicos. Então, tem muita coisa que a gente pode participar. De desenvolvimento, de TI, aí, ó. Isso aí. Isso. Então, quais são as principais coisas que você vê como forma de engajar e trazer uma conexão com essa era de hoje, né? Porque as redes sociais, eu acredito que não só são para os jovens, como você também falou. Tem as pessoas, porque cooperativismo tem gente de experiência, né, gente? Experiência. Então, quais são as principais estratégias para que isso, de fato, venha acontecer na realidade das cooperativas? Eu acho que, primeiro, para a gente pensar na comunicação, a gente precisa pensar quanto consumidor. Eu acho que parece que, às vezes, as pessoas se esquecem que são consumidores também. Então, a gente fala assim, nossa, eu vou fazer um vídeo, tal, só que você esquece de como que você consome. Você vai fazer um vídeo de, 5, 7 minutos, você consome um vídeo desse? Você não consome. Então, é a gente pensar no nosso consumo. O que eu gostaria de ver? Eu, quanto consumidor. Então, eu, quanto consumidor, se eu for falar de cooperativismo, o que é legal? O que vai me atrair? O que vai chamar a atenção? Eu pensar nesse contexto. Porque não olhar com o olhar da cooperativa, mas eu olhar com o olhar do consumidor. Quem que eu quero atrair? Qual que é o meu público-alvo? Então, assim, eu começar a trabalhar os conteúdos. Então, se o pessoal gosta de trends, então vamos trabalhar um pouquinho de trends. Mas assim, a gente também tem que pensar, mesclar com conteúdo. Como eu faço para trazer um pouco de conteúdo também? Vou explicar das sobras, vou explicar a diferença de cooperado e beneficiário. Então, tentar mesclar um pouquinho, mas é a gente se olhar quanto consumidor. Não olhar só com o olhar da cooperativa. Acho que às vezes falta um pouco disso. Esse ano é um ano especial, né? Sim. Super. E esse é o Ano Internacional do Cooperativismo. Você tem sentido esse momento? O que ele representa para você? Olha, eu quando soube do ano, no final do ano passado, né? Eu
confesso que eu não tinha entendido direito o que era. Mas já teve 2012 e tal. E aí quando eu comecei a pesquisar, falei, gente, a importância disso é extrema, é muito grande. E parece que as pessoas não estão falando tanto disso. Então a gente precisa falar um pouquinho mais. Então toda vez que eu vou fazer uma fala com alunos ou tem alguma atividade, eu sempre gosto de trazer e mostrar. Gente, vocês têm noção que é a ONU que está reconhecendo as cooperativas. Não sou eu que estou falando, ONU das cooperativas, hein, legal. Não, é a ONU que está reconhecendo esse impacto, né? Então eu acho que as pessoas até estão falando pouco disso. Tinha que falar muito mais e falar, olha, gente, a ONU reconheceu o impacto que as cooperativas têm na vida das pessoas. Então vamos aproveitar e falar um pouco mais disso, né? Então, vamos entrar nessa trend, né? Trend. Não, e se você for reparar, o símbolo, o Czinho do Ano Internacional das Cooperativas, lembra muito esse C aí que a gente usa da geração C. Isso aí. Fica a dica. Fica a dica, né? Pronto, falei. Pronto, tá falado, não dá pra me cortar. Então tá. E Carol, quais são seus próximos projetos ou sonhos dentro do cooperativismo? O que você ainda não alcançou? Ai, gente, sonhos a gente tem muito. Eu queria que muito mais pessoas tivessem contato com o cooperativismo, que conhecessem, que entendessem, né? Mas eu sei que esse é um desafio, assim, é um trabalho de formiguinha ainda, né? Por mais que a gente tá nas redes sociais, o pessoal me chama de blogueirinha, né? Vocês me chamam mas assim, não tenho nem 7 mil seguidores, né? Eu falo que a gente precisa crescer muito mais esse canal, não só o meu, mas de todo mundo, né? Se todo mundo pudesse falar um pouquinho de cooperativismo, eu acho que isso seria um super sonho pra gente alcançar realmente esse modelo de rede que as redes sociais prometem, né? Pra gente alcançar mais pessoas. Então, se mais pessoas soubessem e falassem mais do cooperativismo, eu acho que seria um super sonho, né? Então, acho que é isso. Agora, de projetos, eu quero fazer muito mais vídeos, eu quero ter tempo de fazer mais vídeos, de falar mais do cooperativismo, para que mais pessoas realmente conheçam o quão incrível é esse modelo de negócios e o quanto ele impacta a vida das pessoas, né? Não só no ano internacional, mas todos os anos. Ai, que ótimo. Então agora a gente vai se encaminhando para o nosso quadro Copa Express. Aí a Lua vai vir aqui fazer esse quadro super especial, esse bate-papo aqui. Papo! Carol, hoje você vai participar de um quadro muito especial que agora tem um nome que hoje eu tô apelidando de frente com a blogueirinha. Gente, isso é importante demais, assim. Que é o nosso Copa Express, e a gente faz umas perguntas rápidas e você fala o que vier na sua cabeça. Combinado. Um valor cooperativista que te representa. Interesse pela comunidade. Olha, por quê? Conte mais um pouquinho. Eu acho que o interesse, todos os valores são incríveis, mas o interesse pela comunidade, a gente vai muito além do cooperativismo, né? A gente mostra o quanto ele é mais que um modelo de negócios, né? O quanto ele está conectado com o bem do próximo, né? Porque se o próximo ganha, a gente também ganha, né? Então, essa conexão em rede. Então, sim, interesse pela comunidade. Cooperar, vamos juntos cooperar. Mas um conteúdo seu que você ama. Ai, olha, tem um vídeo que eu gosto bastante, que é aquele da senhora correndo com a bolsa. Eu acho ele muito engraçado, porque eu não esperava que ele fosse ter essa repercussão. E aí lá eu assumo que realmente eu já tive conta em banco tradicional, porque eu não conhecia o cooperativismo, né? Então eu gosto bastante daquele, particularmente, porque foi muito divertido gravar ele. Meu marido morrendo de vergonha de correr comigo na rua. Então eu tenho um carinho especial por ele. Legal. E um mito sobre o cooperativismo que precisa acabar hoje, assim. Nossa, que difícil isso. Pensa, pode pensar. Um mito do cooperativismo? É que se a pessoa entra, ela perde. Isso eu já ouvi muitas pessoas falar, não entra nisso não, que senão você vai perder. Porque existem situações de cooperativas que tem problemas, né? Então esse mito, assim, ele ronda muitas pessoas. Então, pessoas que não são de cooperativas, de outras empresas, às vezes ficam colocando isso na cabeça das pessoas, soltando essas fake news, assim, que a cooperativa quebra, a cooperativa tem muito problema, então é tudo fake. Eu tenho até um hater na rede social que ele sempre fica falando isso. Sério? Tem um hater, gente, sou muito famosa, tá? Arrasou. Uma mulher que te inspira. Uma mulher que me inspira? A minha mãe. Boa. A minha mãe é uma pessoa, assim, incrível.
ela é muito criativa. Então, a minha mãe, diante de todas as dificuldades que ela teve na vida, ela superou, ela estudou e ela é muito criativa. Esses dias até eu cheguei com um vestido em casa. Falei, mãe, esse vestido tá curto, não tô conseguindo usar mais e tal. O que a gente faz? Como a gente aumenta a barra? A gente não aumenta a barra, a gente transforma numa blusa. E assim, arrasou. eu falei assim, gente, é uma coisa assim tão óbvia, né? Mas a criatividade dela, então, pra Uma mim... mente inovadora. Mente inovadora. Gostei. Eu teria essa resposta também, da minha mãe. Porque eu conheço a sua mãe, né? Então eu sei que você verdade. tá falando com propriedade. Ai, mas vamos lá. É uma frase que resume a sua missão. Bom, comunicar para cooperar. Eu acho que seria isso. Eu sinto que a minha missão na Terra é vir para comunicar essa forma de cooperação que a gente pode... e quando eu falo cooperar, não é só, nossa, a cooperativa, falar das cooperativas, não, mas de pequenas atitudes que a gente pode fazer para cooperar com as pessoas. Então, às vezes eu falo assim, uma coisa tão simples que é separar o lixo reciclado do orgânico. As pessoas já pararam para pensar que tem pessoas que vivem do lixo Sim. que a gente... Inclusive, são cooperativas, né? Sim, exatamente. Então, separar isso. Então, isso é cooperar com as pessoas em nossa volta, né? Então, eu acho que é comunicar para cooperar. Contribuir com o próximo. Gostei. Carol, muito obrigada por esse papo. Obrigada pela disponibilidade, por trazer o cooperativismo de uma maneira tão leve como você está fazendo. E eu já comecei a seguir nas redes sociais, tá? Oba! Você já tem mais uma seguidora. Já aí. temos mais seguidores, hein, gente? Quem puder indicar aí também, vamos aumentar para mais gente falar de cooperativismo. Vamos seguir Carol Mussolini no Instagram. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, Lua. Muito obrigada por ter conduzido o nosso Copa Express. Lua, nossa vice-coordenadora do Comitê de Geração C do Rio. E agora a gente vai chegando ao encerramento dessa entrevista. Muito obrigada, Carol, por ter aceitado o convite, por compartilhar com a gente todas essas ideias. A gente sabe que tem muito mais ideias nessa cabeça que a gente nem explorou. Então, eu queria agradecer muito. Né? Sim, a Mari eu digo também. mesmo. E aproveitar aqui pra gente, né, compartilhar suas redes sociais, pro pessoal seguir tanto você, né, como o Sistema OCB, né? A gente também é aquilo que a gente quer mais, é juntar públicos, né? Então, deixa aí suas redes sociais, pode falar com a câmera. Exatamente, pessoal. Então, que se todo mundo puder falar um pouquinho de cooperativismo, a gente vai impactar muita gente. E aí, deixa o recadinho, né? Quem quiser me seguir é @Carolina Mussolini. Então, todas as redes sociais vai estar assim, @Carolina Mussolini. Eu garanto que vai ter um pouquinho de diversão. Então, o pessoal vai se divertir, vai falar de cooperativismo. Então, indica para alguém, a pessoa vai encaminhar. Vamos ver se a gente consegue aumentar essa rede, porque realmente o objetivo é falar de cooperativismo. Então, pra você aí em casa que gostou desse episódio, né, com essa pegada mais jovem falando sobre cooperativismo, então curta, comente, compartilha, dá ideias aqui nos comentários pros próximos episódios, pessoas que vocês querem ver, que a gente traga aqui pra entrevistar. E até a próxima! E é isso, pessoal. Seja também uma mini blogueirinha da sua cooperativa. Vamos todos, né, fazer o nosso papel. Tchau, tchau!